A humildade diante de Deus é o melhor caminho para eu e você percorrer, e nesse caminho nós encontraremos a paz, a alegria, o conforto, as riquezas provenientes do nosso próprio Deus. Por isso que hoje nós queremos falar sobre esse assunto. O assunto hoje é humildade que gera recompensa. Qual o nível de humildade que você tem? O texto que eu quero tratar com você está lá em Provérbios. Eu queria pensar nesse texto de forma real, mas também profundo, porque ele traz para nós uma essência verdadeira de quem nós somos e o que poderemos ser no Senhor. O texto está lá no capítulo de número 22 e versículo 4 de Provérbios, em que diz o seguinte: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Observe que coisa gloriosa que temos nesse texto, porque ele está tratando de humildade, algo que é atrelado a todas as pessoas que estão em Cristo, porque ele é manso e humilde de coração. E por isso, quando estamos nele, encontramos verdadeira harmonia, descanso, na verdade, para a nossa alma, que é isso que o próprio Jesus oferece. E aqui nós colocamos, de fato, nesse provérbio, algo bem real, para que eu e você possamos atingir a nobreza da humildade. Porque a humildade, ela tem dois eixos principais. Esses dois eixos precisam ser entendidos por mim e por você. Anotei aqui que o primeiro eixo da humildade é o temor do Senhor. O temor do Senhor não quer dizer medo, não quer dizer achar que Deus é um fantasma ou que Deus é um ser punidor que vai nos punir diante daquilo que fazemos de errado. Não. O temor do Senhor está atrelado com o segundo ponto que eu iria falar, que é a questão da obediência, ou da entrega, ou da confiança naquele que pode todas as coisas. Então, quando eu e você, nós estamos atrelados no temor do Senhor, obedecendo não por medo, mas por respeito, por devoção, entendendo que Ele pode todas as coisas e sem Ele nada poderemos fazer, somos recompensados com bênçãos sobrenaturais. A harmonia no Senhor significa estarmos bem com o Senhor em todo tempo, em todo lugar, em toda situação. Aqui esse texto, ele traz aqui e ancora em nossa vida que o reino de Deus, ele aprimora duas coisas. Ele aprimora a humildade, porque isso precede a honra, e ele aprimora o temor do Senhor, porque isso é o princípio da sabedoria. Mas o mundo aí fora, ele elenca pelo menos 3 atributos que faz com que todos os humildes de coração tentem enveredar por outro caminho, se absolver o que o mundo tem para dizer para nós. Então ele traz aí pelo menos 3 coisas que esse mundo valoriza. Primeiro, orgulho. O orgulho significa a autovalorização ou a valorização máxima de quem nós somos, sempre colocando Deus em segundo plano, ou seja, dizendo que Deus não tem lugar na nossa vida porque nós somos donos de nós mesmos, nós somos senhores de nossa vontade. O orgulho, a soberba, tem tudo a ver com aquilo que o ser humano pretende ser sem Deus. Então, esse é o primeiro valor que o mundo atrela para todas as pessoas que são encontradas, vamos dizer assim, com valores extremos no reino sobrenatural. É o orgulho. Isso para o mundo. Para nós, encontramos como sendo humildade. O segundo valor que o mundo dá e que ele respalda muito bem sobre isso é a autopromoção. Ou seja, isso está bem ligado ao orgulho, porque o orgulho nada mais é do que uma autopromoção excessiva sobre quem é. Ou seja, o indivíduo perde a noção de quem é em Deus. Com isso, ou ele tem uma autopromoção, ou ele tem uma mini autopromoção, ou seja, diminui ou aumenta a sua possibilidade de ser quem de fato ele é. Então, quem nós somos está em Deus, e quando fugimos disso, estamos aí tendo como troca
uma autopromoção, ou seja, desenvolvendo o nosso próprio ego, nosso próprio orgulho, nossa própria soberba e nossa própria ambição, em detrimento da presença de Deus e da autoridade de Deus sobre a nossa vida. Então vemos que o primeiro, orgulho, o segundo, a autopromoção, e o terceiro, o valor que o mundo coloca como sendo imediato e importante, é o sucesso rápido, sucesso imediato. Aquelas pessoas de sucesso, na verdade, é aquelas que produzem maior quantidade, por exemplo, de riqueza em menos tempo. Aquela pessoa que está com menos tempo dentro de uma rede, e nessa rede essa pessoa é logo colocada como sendo um deus ou uma deusa diante dos problemas que surgem, diante das necessidades. As pessoas procuram em primeira mão, em primeiro lugar, não Deus, mas procura essa pessoa porque ela é alvo de sucesso. Você já viu em muitos ambientes pessoas procurando primeiramente a pessoas, a seres humanos, do que propriamente a Deus. Encontramos inclusive nas Escrituras uma mulher que padeceu por 12 anos, tendo fluxo de sangue, e ela só veio buscar Jesus quando não tinha mais perspectiva humana sobre a vida dela. É claro que Deus usa os seres humanos para abençoar seres humanos, mas aqui o que queremos colocar é que a primazia, que a busca imediata precisa ser no Senhor, o autor da vida, o Criador dos céus e da terra. Então, a humildade nada mais é do que a minha e a sua dependência nesse Deus. Se você quer definir de fato humildade, significa dependência ou não de Deus. A humildade, ela está atrelada à dependência. E quando a gente fala de soberba, quando a gente fala de orgulho, ou seja, falta de humildade, está na falta também de dependência em Deus, ou seja, na dependência de si mesmo, que isso é egocentrismo. Por isso que hoje nós colocamos esse texto aqui como sendo real. Provérbios 22, verso 4, lerei novamente: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são 3 coisas: riqueza, honra e vida. Se você quer viver uma vida de riqueza, se você quer viver uma vida de honra e uma vida que seja pautada na verdadeira vida, não é passar por esse mundo sobrevivendo apenas, é passar por esse mundo vivendo os planos de Deus na sua vida. Então você precisa se ajustar e se atrelar a 2 coisas importantes: humildade, que é a dependência e entrega total a esse Deus, e em segundo lugar você precisa atrelar o temor do Senhor, porque esse é o princípio da sabedoria, e sem o temor do Senhor vivemos em ignorância e separado do poder de Deus. Por isso que eu e você, nós precisamos entender que a recompensa não é automática, não é se eu fizer, vou receber algo em troca de forma automática. Isso é um relacionamento que você tem com o Senhor, e Ele traz como recompensa da sua obediência. Ele traz como recompensa do temor, do respeito que você tem por Ele. Ele dá para você aquilo que você necessita. Não aquilo que você sempre quer, mas aquilo que você necessita para glorificar e honrar o seu nome. Eu quero finalizar esse devocional trazendo aqui para a nossa meditação 3 verdades práticas para que a gente cresça. A primeira delas é: pratique a humildade em suas relações e nas suas decisões. Todas as vezes que você for tratar alguém, se relacionar com alguém, se relacione com humildade. Todas as vezes que você for decidir algo, decida submetendo tudo ao Senhor, dependendo dEle e entendendo que Ele vai direcionar a sua vida. A palavra de Deus diz que nós planejamos os nossos caminhos e fazemos estratégias, mas é o Senhor quem dirige o meu e o seu passo. Olha o que diz a palavra de Deus em Tiago 4,10. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará no seu tempo. Lembre-se que aquilo que eu faço não representa aquilo que eu sou, mas quem eu sou determina o que faço. Essa é a relação verdadeira sobre o temor e sobre a humildade que precisamos ter no Senhor. Em segundo lugar, a ação prática que eu e você precisa ter é temer ao Senhor com reverência, mas também com amor. O temor do Senhor, existem esses 2 pontos culminantes, ou esses 2 pilares. A primeira é a reverência.
Reverenciar significa aceitar que Ele é Senhor e nós somos servos. Entender que Ele é Pai e nós somos filhos. Entender que Ele é o que vai autorizar e nós devemos obedecer diante da autorização dEle. Porque Ele é todo poderoso e o amor tem a ver com elo perfeito, que nós já falamos tanto aqui nos devocionais anteriores. Se você estiver atrelado ao elo perfeito e entender sobretudo que Ele é o alvo da nossa adoração, o alvo do nosso louvor, você vai viver bem debaixo da santa promessa e da recompensa do Senhor. A palavra de Deus fala aqui em Provérbios 9:10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quer iniciar a ser uma pessoa sábia, viva debaixo do temor, do respeito, do zelo pelo Senhor. E em terceiro e último lugar, espere a recompensa que vem de Deus, não dos homens. Toda boa recompensa e toda boa dádiva vem do Pai das luzes, do Senhor que fez os céus e a terra. Então, se você espera algo sobrenatural na sua vida, espere no Senhor, porque Ele é Senhor da sua vida. Diz o texto aqui em Mateus 6:33, muito conhecido: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Que Deus te abençoe nesse dia. Hoje a palavra foi recompensa e eu queria que você lesse todo o Provérbios 22 para sua meditação, engajamento nessa palavra, e Deus vai abençoar profundamente a sua vida, a sua família e os seus negócios. Quero convidar você a orar comigo agora, em nome de Jesus. Vamos juntos? Senhor Deus maravilhoso, eterno, poderoso, o Senhor é um Deus gracioso e que recompensa cada um de nós, não porque merecemos, mas porque a Tua graça nos basta, porque a Tua misericórdia está sempre expandida em nossa vida e porque nós entendemos que o Senhor é aquele que criou os céus e a terra. Ó Deus, que haja em nós dependência, Senhor, adoração, obediência, entrega total ao Senhor, sabendo que o Senhor é o dono de todas as coisas e somos apenas administradores aqui neste mundo. Ó Deus, nos ajuda, nos orienta, nos guia nesse dia. Pelo nome de Jesus. Amém.